Seja bem-vindo a mais um panorama do Novo Testamento. E nós estamos trabalhando ainda o período dos Evangelhos, a cronologia dos fatos. Estamos dentro dos assuntos que abordam ainda o ministério na Galileia. E estamos no finalzinho das parábolas do reino. Estamos na segunda parte delas. Então vamos dar continuidade a partir daqui. Bem, já estudamos 4 parábolas de Mateus e agora a gente vai estudar mais 3 parábolas. Essas 3 parábolas vão ter um cunho mais espiritual do que cunho histórico, porque elas vão contar a história dos fatos que estão acontecendo desde o momento da vinda do Messias até o momento final. Então, para chegar e elucidar o que está acontecendo no campo espiritual, ele vai citar 3 parábolas. Essas 3 parábolas ele vai citar somente aos seus discípulos. Ele não está citando ao povo. Ao povo ele cita o conteúdo histórico, mas aos seus discípulos ele cita essas 3 parábolas. E começa ele. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. É muito interessante essa passagem, porque existe um homem, ele está andando por esse campo e ele acha um tesouro. Quando ele acha o tesouro, ele não pega e não toma o tesouro para si, mas ele vai esconder esse tesouro. Ele guarda, deixa bem guardadinho o tesouro e vai e vende tudo que tem. Mais do que isso ele não poderia fazer, ele dá tudo. Ele não tem condições de dar nada a mais, porque tudo que ele podia dar, ele deu. Bem, aí nós temos o contexto da parábola. O homem é o próprio Jesus. Ele é aquele que estava andando pelo campo e viu um grande tesouro, escondeu ele e foi lá e vendeu tudo que tinha. Mais do que isso ele não podia fazer. Jesus vem e dá tudo. Ele dá o seu sangue, ele dá a sua vida, ele dá o exemplo, ele dá tudo. Mais do que Jesus fez, não era possível ser feito. Bem, o campo é a própria terra de Israel. E aí a gente vai lembrar das analogias que nós temos ao longo de todo o Antigo Testamento. Toda vez que nós falamos de terra, nós estamos falando de Israel, e toda vez que nós estamos falando de mar, nós estamos falando das nações. Então, aqui ele está falando que existe um tesouro que estava no campo. Ele acha e ele esconde. E esse tesouro é o próprio povo de Israel que crerá no Messias. Então esse tesouro ele pega e não toma para si. Ele vai esconder no campo. O normal é que quando nós recebemos ou encontramos um grande tesouro, o normal para cada ser humano é pegar esse tesouro, agora ele é meu. Se esse tesouro é meu, eu vou pegar e vou comprar as coisas que eu preciso com esse tesouro. Então eu vou aplicar aquilo, eu vou fazer uso daquilo que é meu. Mas esse homem não. Esse homem, ele acha o tesouro e ele esconde o tesouro. E a história fica interrompida nesse ponto. E a gente volta a explicar essa parábola quando a gente terminar a próxima parábola. E a próxima parábola que nós temos é a parábola da pérola. E, de semelhante modo, ele vai fazer a mesma entrada. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O homem faz a mesma coisa. Ele vende tudo. Mais do que ele deu, ele não poderia dar. Ele dá tudo de si. E esta é a razão por que ele escondeu o tesouro. O tesouro está escondido porque esse homem, provavelmente, ele se dirigiu até o mar para procurar pérolas. Porque onde é que se encontram as melhores pérolas? As melhores pérolas estão no mar. As mais perfeitas, aquelas que ainda não foram encontradas, estão no mar. Então esse homem provavelmente se dirige ao mar.
E esse homem vai fazer a mesma coisa, ele vai comprar, mas essa pérola ele não esconde, essa pérola ele toma para si. E isso aqui é muito estranho para o judeu, porque quando nós olhamos para Israel e olhamos para o povo judeu, olhamos para tudo que está escrito no Antigo Testamento, a pérola ela é um objeto formado dentro de um crustáceo, dentro de uma ostra. E a ostra é um tipo de alimento impuro para o judeu. Ela não tem valor. Mas esse judeu, esse homem, ele vai até o mar e ele vai procurar por pérolas, por boas pérolas. E ele vai achar uma pérola de grande valor. Ele vai pegar essa pérola e não vai esconder, vai tomar para si. Bem, essa pérola é a igreja. Porque quando nós falamos de terra, nós falamos de Israel. Quando nós falamos de mar, nós falamos de nações. Provavelmente o homem vai ao mar para poder pegar essa pérola. A pérola ela é originada dentro daquilo que é considerado imundo para o judeu. Nós temos toda a analogia que nós precisamos para identificar os gentios dentro da passagem. Então, o negociante é o próprio Messias, o próprio Jesus. O mar vai simbolizar as nações e a pérola é a igreja. Agora, uma pergunta. Como a pérola é formada? Você sabe como uma pérola é formada? Ora, um pequeno grãozinho de arroz vai entrar no corpo da ostra. Esse pequeno grão de arroz vai começar a causar dor, vai começar a machucar a ostra. E ela vai produzir uma secreção. Essa secreção vai envolver esse grãozinho de arroz, esse grãozinho de areia. E ao longo do tempo, ao longo das décadas, então a gente vai ter a formação dessa pérola. Mas essa pérola é formada justamente por causa da dor que o molusco sofre pela ação desse grãozinho de areia. E na intenção dele se resguardar, dele deixar de sentir a dor, ele vai produzir uma secreção que vai envolver essa areia e que vai fazer com que futuramente essa secreção vire a pérola de grande valor. É interessante notar que a igreja também ela vem crescendo ao longo de mais de 2000 anos em dores. A própria formação da igreja foi no intermédio das dores do Messias na cruz do Calvário. Mas algumas coisas são interessantes quando nós olhamos esse contexto da pérola. Porque durante a formação da pérola, enquanto ela está sendo formada, nós não conseguimos ver a pérola. Ela está sendo formada dentro do mar e dentro de uma ostra. Ela está oculta aos nossos olhos. Assim também ocorre com a igreja. Enquanto a igreja está sendo formada, nós não conseguimos ver o que é de fato a igreja. Nós sabemos o que é a igreja física, o qual é composta por cristãos verdadeiros e não. Mas a igreja espiritual, a igreja que há de se reunir com o Messias, a igreja que há de ser arrebatada ao encontro de Cristo nos ares, não, na totalidade da igreja, não, nós não vemos. Somente quando aquele dia chegar, quando o arrebatamento ocorrer e nós fomos reunidos com o Messias. Mas até lá não. Então, enquanto ela está sendo formada, nós não conseguimos ver. Na realidade, quando nós olhamos, nós não conseguimos identificar nem o momento exato em que nós viemos a nascer de novo. Pode ser que você chegue e diga, eu nasci no dia 3 de março de 2002. Sim, mas será que a gente consegue precisar o momento exato em que nós nascemos? C.S. Lewis explica isso de uma forma muito singular. O que C.S. Lewis fala? Ele fala que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem que caminha e atravessa uma praça todo dia.
Até que num determinado dia esse homem se desvia um pouco para a direita do caminho que costumeiramente ele vai fazer. Eu estou parafraseando C.S. Lewis. E, sem querer, ele acaba passando e entrando numa nave espacial. Bem, ele nunca viu a nave. Ele sempre passava por aquele caminho, mas era uma nave invisível. Mas quando ele entrou dentro da nave, ele enxergou a nave. Mas ele só enxergou a nave porque ele já estava dentro. E a partir daí ele identificou que naquele local tinha uma nave invisível. Mas antes disso, antes dele ter entrado, ele não sabia. Então, assim é também com todo aquele que é nascido de novo. Nós não conseguimos precisar o momento exato. Quando nós identificamos que alguma coisa aconteceu, que nós estamos diferentes, é porque alguma coisa já aconteceu. O fato de você identificar que existe uma nova criatura em você, isso quer dizer que aquilo que é o momento de transformação já houve. Porque você só consegue identificar depois que você se torna. É exatamente o que C.S. Lewis chega e fala. Você só consegue verificar que existia uma nave invisível dentro de um determinado parque quando você está dentro dela. Porque até aquele momento você não conseguia saber que tinha uma nave invisível o tempo todo ali. Mas quando você está de dentro, você a enxerga. Mas quando você está de fora, você não a enxerga. Para mim foi uma analogia fácil de gravar. Bem, mas essa igreja, ela vai ser reunida. Essa pérola, ela é retirada do mar. E ela é retirada do mar, e a partir que ela sai de dentro das águas, se pode verificar a pedra, a pérola. Assim que a igreja é reunida com Cristo, pode-se verificar a igreja verdadeira. Bem, a partir do momento em que essa pérola é tomada para si, a igreja é arrebatada e nós vamos estar com Cristo, aí sim o Messias traz à tona o tesouro judeu. Aqueles que irão crer no Messias durante a tribulação. Então o tesouro foi guardado. Foi guardado para um momento oportuno. Agora o Messias tem a pérola consigo. Então haverá um momento em que ele vai pegar e vai abrir o tesouro. Esse tesouro, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós verificamos que nós conseguimos identificar quem é o tesouro. O tesouro são as duas testemunhas que vão estar pregando audaciosamente durante os 1260 dias. O tesouro são os 144 mil selados, 12 mil de cada tribo de Israel. E o tesouro são todos aqueles que se converterão por intermédio desta pregação naquele período, o qual a igreja já estará assunta aos céus com o Messias. Aí sim se traz à tona o tesouro judeu. E aí a gente descobre o motivo, a razão pelo qual ele foi guardado. Ele foi guardado para um momento oportuno. E a gente sai da parábola da pérola para a parábola da rede. E o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O texto está bem claro. Na realidade, quando nós olhamos para ele, nós conseguimos identificar que a parábola do joio e do trigo já comentou a respeito dela. Por quê? Porque o joio e o trigo fala que deixe os dois crescerem. Quando chegar no final, no momento final, quando o joio consegue se diferenciar do trigo e assim sucessivamente, aí sim você vai pegar o joio, atar em feixe e queimá-lo. E aqui ele está falando uma coisa bem similar, porque ele vai dizer que assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então eu tenho o mundo todo
E aí ele vai falar, dentro desse povo que está preenchendo o mundo, eu vou retirar desse meio aqueles que são maus. Sai você, sai você, sai você. E vou os lançar na fornalha acesa. Então, no lago de fogo e enxofre. Então, aqui nós conseguimos verificar essa analogia no texto, a mesma analogia que é pregada por intermédio da parábola do joio e do trigo, e, inclusive, é a mesma analogia que nós encontramos na pregação de João Batista, quando ele fala acerca do Messias, que o Messias tem a sua pá e ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Por isso, uns são batizados com o Espírito e outros com fogo. Uns vão estar com o Messias para a glória pelos séculos dos séculos e outros vão estar no inferno eternamente, no fogo inextinguível, no fogo que não se apaga. E aí a gente tem os indícios de que o texto está se relacionando com fatos que vão anteceder o início do reino milenar. Muito embora existam pessoas que vão entender que esses fatos, por si só, estão fazendo referência a uma última rebelião, e aí esse fato é após o reino milenar, e aí sim, a inauguração de novos céus e nova terra. De qualquer forma, os fatos são futuros, não aconteceram, mas vão acontecer. Provavelmente, eu penso que o mais provável seja início do reino milenar, mas não teria problema nenhum em entender que está falando dos novos céus e nova terra também. Aí fica para cada um fazer uma leitura mais apurada e buscar uma melhor interpretação a fim de entender quais são os pontos na mensagem que vão indicar uma maior proximidade a um evento do que o outro evento. E assim a gente conclui as parábolas de Mateus, as 7 parábolas. As 4 primeiras tratavam do cunho histórico e as 3 últimas tratavam de um cunho mais espiritual, do que ia acontecer com relação à salvação. E a partir de agora a gente vai voltar então para a sequência cronológica dos fatos e vamos trabalhar os fatos que envolvem o ministério do Messias enquanto na região de Pérea.